e o nosso tema é a igreja edificada. E eu acredito que quase todos ou todos sabemos qual é a definição de igreja, mas eu gostaria apenas de fazer uma recapitulação para que isso fique sempre gravado nas tábuas do nosso coração. O significado básico da palavra igreja é eclésia no grego, e significa chamados para fora. No grego clássico, eclésia se referia a uma assembleia de qualquer tipo. Poderia ser religiosa ou secular. Ela poderia ter origem legal ou ilegal. O conceito que ela adquire no Novo Testamento, eclésia, veio a significar aqueles que foram chamados para fora do mundo, aqueles que foram chamados para fora do pecado e de uma vida alienada de Deus. Aqueles, através da obra redentora de Jesus Cristo, foram reunidos como comunidade de fé para compartilhar das bênçãos e responsabilidades de servir ao Senhor. O texto que nós fizemos a leitura, precisamente no versículo 18, nos fazemos uma pergunta: como explicar, como podemos explicar a força e a permanência de uma instituição como a igreja, que é contrária a toda a lógica daqueles que trabalham contra ela? Como conseguir transpor as adversidades que em circunstâncias comuns teriam sido a sua própria sepultura? Que força a mantém viva e atuante em meio a uma sociedade relativista e secularizada como a que nós vivemos? Que esperança fortaleceu a fé daqueles que ao longo da história foram torturados, foram mortos, mas não negaram a sua fé em Cristo Jesus? E hoje, quando nós olhamos para a história da igreja, suas vidas, elas nos servem de esteio para que possamos prosseguir na nossa jornada, na nossa caminhada. O versículo 18, o Senhor Jesus, na parte final, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, neste texto, representam Satanás e a totalidade no mundo de mal que luta continuamente para destruir a igreja. As portas do inferno representam Satanás e a totalidade de mal no mundo que lutam para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este texto que o Senhor Jesus ele faz menção, ele não quer dizer que nenhum crente, como pessoa individual, ou nenhuma igreja local, ou algumas igrejas locais, ou denominações, jamais chegarão a cair na imoralidade, nos erros de doutrina ou na apostasia, pois o próprio Senhor Jesus, ele predisse que muitos decairiam da fé, e ele adverte as igrejas que estão abandonando a fé neotestamentária a que retornem, se arrependam, ou então sofrerão a penalidade. Deus removerá o seu castiçal e as removerá do seu reino. A promessa do versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não se aplica àqueles
que negaram ou aqueles que negam a sua fé. Essa promessa também não se aplica àquelas igrejas ou denominações que se tornaram mornas ao longo do tempo, como a igreja de Laodiceia. O que o Senhor Jesus Cristo lhe quer dizer é que, a despeito de Satanás ele fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, a despeito das igrejas ficarem mornas, a despeito dos falsos profetas eles se infiltrarem no meio da igreja, a despeito de todas essas situações, Jesus ele está afirmando que a sua igreja ela jamais será destruída. Esta é a afirmação que Jesus está fazendo. Deus, pela sua graça, Deus, pela sua infinita sabedoria e poder soberano, Ele sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas locais. Aleluia! Deus sempre terá um remanescente de crentes e de denominações, igrejas que estão edificadas sobre a rocha que é o Senhor Jesus, que permanecerão fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Deus sempre, ao longo de toda a história da redenção, Ele sempre manteve um grupo de remanescentes. Ele teve um Israel dentro de Israel, e Ele tem uma igreja dentro de uma igreja. Aleluia! Ele sempre teve e Ele sempre terá um grupo que manterá uma comunhão ininterrupta com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele sempre terá um grupo de remanescentes que terão comunhão com o Espírito Santo, e através do poder do Espírito Santo, este grupo de remanescente, estas igrejas e denominações espalhadas pelos 4 cantos da terra, eles lutarão contra Satanás e contra os seus demônios. Eles lutarão contra o pecado, eles lutarão contra as doenças, eles lutarão contra o mundo, eles lutarão contra as forças demoníacas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Essa igreja de remanescentes que Jesus está afirmando com muita clareza, essa igreja que Satanás jamais poderá destruir. Aleluia! Esta igreja que Satanás não pode destruir, e ele também não pode resistir. Aleluia! Porque é uma igreja que se sujeita ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Deus sempre tem um remanescente. Talvez você andando pelas cidades, visitando as nossas congregações, os pastores, os homens de Deus, você que congrega, que coopera em alguma congregação, quando você vai cooperar, você que é espiritual, a Bíblia diz que o espiritual discerne bem todas as coisas. Você discerne que os nossos irmãos daquela cidade, naquele estado, eles estão enfrentando lutas e batalhas, mas quando você olha para cada um deles, você pode identificar a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. É a igreja que não se verga, é a igreja que não se curva. É 3 ou 4, 5 ou 6, 7 ou 10, é na terça, é na sexta, é no sábado, é no domingo, mas aquela igreja, aleluia, que foram chamados para fora do mundo, para pertencerem exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, continuam se reunindo para adorar, glorificar, engrandecer o nome precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Como
Quantos têm lutado? E continua lutando até os dias de hoje. Ele não vai parar de lutar. Quantos que olham para a igreja e já pensam em números? E se não existe números que engrandecem os olhos, estabelece o desânimo. Mas quando nós olhamos para essa afirmação de Jesus, no Evangelho de João, afirma que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. João está falando a respeito do Logos, do Cristo, e está dizendo que o Cristo que assume a forma humana, ele é Deus. E o autor da Epístola aos Hebreus, ele afirma que é impossível que Deus minta, e Deus que assume a forma humana, o Senhor Jesus, ele está afirmando em Mateus 16, 18, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Seja 5 ou 6, 10, 100 ou quantos forem, aleluia! Se Jesus Cristo estiver no nosso meio, Satanás continuará se levantando, porque ele sabe que uma igreja santa, separada, consagrada, é um instrumento nas mãos de Deus, aleluia, para atrair o reino de Deus. E quando o reino de Deus é atraído, ele é estabelecido, as trevas se dissipam, porque João disse: o mundo jaz no maligno. Existe um sistema reinando na terra, mas uma igreja em uma cidade, nos rincões dos lugares mais distantes, 5 ou 6, 3 ou 4, que se reúne no nome daquele que é, que era, que é que vive, o Todo-Poderoso. Ele vem no nosso meio para receber a nossa adoração, e está escrito: venha o teu reino. E quando o reino dele vem, ele dissipa, porque ele é luz, e está escrito que a luz resplandece e as trevas são dissipadas. Satanás quer, mas não pode. Ele não consegue destruí-la. Eu olho para muitos dos meus irmãos, pastores e ministros, trabalham a semana toda, serviços cansativos, cansados, mas chegam à noite, lá estão esses homens de Deus de joelhos dobrados. Você olha para o apóstolo Paulo, o homem que por causa das excelentes revelações, Deus coloca um espinho na sua carne, ele ora 3 vezes para que Deus removesse dele. Deus disse: a minha graça te basta. Você olha para Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, Paulo diz para ele: toma suco de uva com um pouco de água, por causa das suas frequentes enfermidades. E você encontra Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso, você encontra Paulo fazendo as viagens missionárias, plantando igrejas, separando presbíteros, separando diáconos para a obra de Deus, aleluia. E você olha para os nossos dias, e você pode ver nos nossos púlpitos
homens que mesmo enfermos, homens que mesmo cansados, homens que mesmo abatidos, desanimados muitas vezes, eles estão ali com seus joelhos dobrados, e parece até que às vezes aquela confederação que se levanta contra o povo de Israel quando estavam para adentrar na terra da promissão, a separação das terras, parece que aquela confederação se levanta e diz: não vale a pena, não vale a pena, isso aqui não vai prosperar, isso aqui não vai dar certo, porque você continua, porque você não larga a mão, porque você não abandona. Olha quantas lágrimas, olha quanto sofrimento, olha quanta angústia, olha quanta dor, larga a mão. E às vezes alguém que está do lado, por falta de vigilância, uma pessoa que no momento estava nas alturas, recebendo as mais profundas revelações de Deus, depois, por falta de vigilância, ele está emprestando seus lábios para que o diabo possa usar, como ele usa Pedro, versículos posterior a esta revelação que ele tem. E Pedro fala que Jesus não deveria ir para Jerusalém porque ele seria morto, e Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque não compreendes, não cogita as coisas de Deus, mas só as que estão nos homens. E pela falta da vigilância, chega alguém e fala: essa obra não dá certo, essa obra não prospera, esse lugar é inóspito, isso aqui não vai dar certo. Quantos anos nós estamos aqui, quantos anos orando, quantos já nos antecederam, isso não vai dar certo. Vamos entregar a chave, vamos entregar o salão, vamos fechar as portas, vamos congregar em outro lugar, porque aqui não dá certo, não adianta, é difícil, a terra seca, é inóspita. E às vezes ouvimos essas palavras e nos perguntamos: será que realmente isso não vai prosperar? Será que realmente isso não vai dar certo? Será que é melhor fechar as portas e dizer: não, não deu, nós tentamos, mas não deu, nós nos esforçamos, mas não deu, nós fizemos o nosso melhor, mas não deu, nós nos esforçamos a tal ponto que suamos e choramos e não deu certo, então nós entregamos, fechamos as portas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, apesar de todas essas dificuldades que enfrentamos, aleluia, apesar de todas essas lutas que enfrentamos, que são realidades na vida da igreja que está lutando para ir morar no céu, nós temos essa afirmação de Jesus Cristo de Nazaré. Ele afirma pela sua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, aleluia. Às vezes o pastor chega cansado, às vezes o irmão chega cansado, entristecido, aleluia, às vezes até desanimado como Asaf, aleluia. Mas quando você entra na casa de Deus, como fez Asaf estava desanimado, seus pés quase resvalam da fé, mas ele entra na casa de Deus, ele entra no santuário, a glória se manifesta, e quando a glória de Deus se manifesta, tudo é transformado, aleluia. E aquele que estava pensando em parar, pensando em desistir, ele é renovado. O Senhor libera uma palavra, Deus envia um anjo, é o anjo da igreja, é o pastor que traz a palavra, que traz o pão, que traz a água, e você senta, e você come, e você bebe, e Deus te fala: a tua caminhada ainda é sobremodo longa, come, bebe, caminha, porque tem obra para ser feita. E apesar de todas as adversidades, nós estamos crendo, não naquilo que os nossos olhos veem, nós cremos no que Deus diz através da sua palavra. O choro pode durar uma noite, aquele que leva a preciosa, o texto diz assim: aquele que leva a preciosa semente, é preciosa. Deus fez no seu coração um depositário de uma semente preciosa. Por isso Paulo fala: temos este tesouro em vaso de barro, porque a semente é preciosa. E quanto dos meus companheiros, quanto dos meus irmãos, aleluia, estão levando a preciosa semente, andando e chorando,
Mas o versículo vai continuar declarando e afirmando que nós um dia traremos os molhos dos braços cheios de alegria do Senhor. Aleluia! E o birivai crubirai. 1 Coríntios capítulo 12 diz que o Espírito Santo, ele coloca os membros onde quer. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Deus plantou congregações, igrejas, aonde Ele quis. Nós somos o vaso, Ele é o oleiro. O barro não tem poder sobre o oleiro tem poder sobre o barro. E aonde Ele nos colocou, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Satanás sabe. Talvez os homens não saibam. Porque o povo de Gadara não sabia. E eles falaram porque Jesus se retirasse da sua terra. Mas quando os demônios se deparam com Jesus, eles disseram: Jesus Nazareno, vieste destruí-los antes do tempo. Os demônios sabem quem é Jesus. E os demônios sabem que lá naquela cidade existe um povo que tem pouca força, mas na sua pouca força tem guardado a palavra do Senhor e está esperando, aleluia, um grande mover do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É contra essa igreja que Satanás não pode destruir e também não pode resistir, porque não é a igreja que salva, a igreja prega. O diabo que cegou entendimentos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus, ele não pode resistir. Ele não pode resistir à manifestação do Espírito Santo de Deus. Pode estar perseguindo a igreja, mas a caminho de Damasco, quando o Espírito Santo se manifesta, ele anula, ele quebra, ele destrói, ele reduz a nada a operação de Satanás. Ele convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. E aquela congregação que pensávamos que teria suas portas fechadas, ela começa a crescer, porque não é o pastor que faz a igreja crescer. Não é o pastor que faz a igreja crescer. Atos dos Apóstolos vai dizer: e todos os dias, você consegue imaginar isso? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não era proselitismo. Não está dizendo que eles vinham para observar a movimentação. Jesus Cristo, o Deus da igreja, aleluia, todos os dias Ele acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos, aleluia. A igreja começa a crescer, a obra começa a prosperar, aleluia, porque o diabo não pode destruir esta igreja, estes remanescentes, aleluia, e ele não pode resistir, porque quem opera na vida dela é o Espírito Santo de Deus.
apóstolo Pedro, ele faz essa declaração em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8. A declaração fundamental da fé cristã foi uma revelação do próprio Deus. Jesus está em Cesareia de Filipe, a 40 quilômetros ao norte ao lago, a 40 quilômetros ao norte, lá da fronteira, da terra pagã, lugar de paganismo. Jesus está com seus discípulos e pergunta para eles, você já sabe o texto, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem. Eles respondem, e Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Quem diz que eu sou? Ele sai do Filho do Homem e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas no versículo 17, Jesus, ele fala para Pedro, que aquelas palavras, aquela confissão que Pedro acaba de pronunciar, aquilo não é fruto do ser humano. Aquilo foi uma revelação que o próprio Deus deu nos lábios de Pedro acerca do Senhor Jesus. O que Pedro fala é uma revelação do próprio Deus. O próprio Deus é o autor daquilo que Pedro, ele acaba de dizer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Elias, Jeremias, João Batista, homens de Deus, foram profetas que anunciaram aquele que havia de vir. Mas a revelação de Deus, a revelação do próprio Deus, foi Deus que deu aquela revelação para Pedro, e Pedro faz a sua declaração de fé. Deus estava dizendo que o seu filho não é simplesmente um profeta, ele é filho do Deus vivo. Ou seja, ele possui a mesma divindade que o Pai. Eles estavam diante de um Deus que assume a forma humana. Paulo vai dizer que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E quando Pedro ele declara a declaração de fé do cristianismo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Deus estava dizendo, este que está diante de vocês, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Embora sendo 100% homem, ele continua sendo 100% Deus. Aleluia! Ele é Filho de Deus, ele possui a natureza divina. Aleluia! Esse é o sentido da revelação dada por Deus a Pedro. Era Deus que estava diante deles, não apenas João Batista, Elias, Jeremias. Deus veio ao mundo, habitou entre nós, e Deus revela acerca do seu Filho. Aleluia! Jesus, ele é o fundamento, ele é a base da igreja, ele é a base da eclésia. Sem uma base sólida, nenhuma construção poderá permanecer em pé. Uma casa pode estar muito bem decorada, mas se não estiver muito bem fundamentada, ela corre o risco de desmoronar, trazendo prejuízos físicos e financeiros àqueles que nela residem.
Da mesma forma que uma casa, a igreja precisa de um fundamento sólido. E o fundamento da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Paulo, ele declara: porque ninguém, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, Jesus Cristo. Aleluia! Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. A igreja não está edificada em Pedro, Paulo, homens e juntas de homens. A igreja está edificada sobre uma rocha imovível, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais de 2000 anos, ventos têm soprado de todos os lados para destruir a igreja, mas a igreja segue avançando, triunfante, proclamando a palavra de Deus. Aleluia! Se fosse Pedro, se fosse Paulo, o fundamento, eles teriam morrido e tudo teria passado. Mas o fundamento da igreja, ele ama a igreja. Ele ama a igreja. Paulo fala aos Efésios que ele ama a igreja. Ele morreu por ela. Jesus, ele ama a sua igreja. Aleluia. Não podemos colocar outro fundamento. Não existe essa possibilidade. O fundamento é Cristo. É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não existia de forma pública e oficial. Efésios capítulo 3 vai dizer que era um mistério que estava oculto em Deus. Estava oculto. Lucas, o seu evangelho, não faz nenhuma menção da eclésia. Ela estava oculta em Deus. Para que a igreja, que era um projeto do coração de Deus, ela se tornasse pública e fosse tudo aquilo que Deus havia planejado para que ela fosse, Jesus Cristo necessitaria morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. E a partir da sua morte, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós temos a inauguração oficial da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E na presciência de Deus, antes do pecado entrar na história humana, Deus já tinha o Cordeiro. E todos os redimidos que se tornariam filhos de Deus pela adoção através de Jesus seriam a igreja do Deus vivo. Mas os apóstolos, antes do seu apostolado, era um mistério que estava oculto. Para que a igreja viesse a existir, Jesus teve que morrer. Ele morreu por causa da igreja. Ele entregou a sua vida para que a igreja ela pudesse surgir como foi um protótipo na mente do Deus vivo. Ele é a base, ele é o fundamento. Ele morreu para que hoje nós estivéssemos aqui. E não existe cristianismo sem Cristo. Cristo é o cristianismo. E Ele sendo a base, e a igreja mantendo e permanecendo como corpo e Cristo como cabeça. Irmãos e irmãs,
contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu para que a igreja pudesse nascer. E Paulo diz aos Colossenses 1,17 que nele, ele é antes de todas as coisas, e nele, em Jesus Cristo, todas as coisas subsistem. A igreja, ela é poderosa e indestrutível enquanto ela permanecer em Jesus Cristo de Nazaré, porque em Jesus está escrito nesta palavra: nele tudo subsiste. Esta igreja está edificada sobre a rocha, aleluia. Muitos ventos sopraram, aleluia. Muitos ventos sopraram, soprou da direita, soprou da esquerda, soprou pela frente, soprou por trás, mas ela está edificada na rocha. Jesus a ama, Jesus a protege, e ela continua, aleluia, promovendo a glória do nome do Senhor nosso Deus. Mas eu gosto dos heróis da fé. Eu gosto de ler sobre John Piper, David Bryant, William Carey, Spurgeon, Wesley, Stott, Finney, tantos homens que foram um instrumento nas mãos de Deus, que nós podemos conhecê-los através dos seus livros, dos seus escritos. Mas quando eu olho para os meus dias, eu falo: Deus, obrigado, porque eu estou vendo homens de Deus, eu estou vendo a sua igreja caminhando, marchando, homens de fé, aleluia, homens de fé, homens que continuam crendo em Jesus Cristo e continuam sonhando com a salvação das almas, aleluia. Eu vejo estes homens, eles são os heróis do nosso tempo, os heróis da fé. Eu vejo você, aleluia, que não desiste, que não abre mão, que continua buscando, às vezes cansado, às vezes enfermo, às vezes triste, às vezes chateado, às vezes angustiado, mas você vai na casa de Deus e você se lembra. Jesus fez uma pergunta para o grupo, Pedro responde, se levanta e responde pela coletividade: quem dizem os homens ser o filho do homem? E ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos pensar da seguinte maneira. Eu não estarei ferindo o texto, eu só quero pensar. O que os homens estão dizendo a respeito da igreja? O que os homens estão dizendo a respeito da igreja? Imagine que é Jesus fazendo essa pergunta: o que os homens dizem a respeito da igreja? E nós diríamos: eles estão dizendo muitas coisas, eles estão dizendo muitas coisas. Mas aí, se Jesus perguntasse: e você? O que você diz a respeito da igreja? Qual seria a sua resposta? A igreja é uma instituição falida. I'm sorry, brother, você não conheceu o Evangelho. Nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. E nós cremos numa revelação poderosa que é a palavra de Deus. O que você diz que é a igreja? Jesus te perguntando, nós poderíamos dizer: Jesus, a igreja, que é a sua noiva, ela é poderosa, irresistível, porque Satanás não pode destruí-la, e ela está avançando em todas as direções do mundo, cumprindo Marcos 16:15. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho
vivem hoje eternamente, ainda temos batismo com o Espírito Santo. Ainda enfermos são curados, demônios são expulsos, ainda temos batismo das águas, porque Deus está operando. O que as redes sociais estão dizendo da igreja? E Jesus perguntar: o que você diz da minha igreja? O pastor Haroldo enfatizou um pronome possessivo. Jesus, ele diz: minha igreja, que ele comprou com o seu sangue, para que ela se tornasse pública, como estava na mente de Deus na eternidade passada. Deus entregou o seu filho e ele teve que dizer: está consumado, descer às regiões mais baixas, pegar a chave da morte do inferno, triunfar, ressuscitar no terceiro dia, ficar com os discípulos ainda 10 dias ali com eles, permanecendo com eles na instrução, subiu ao céu, rogou ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. O Pai ouviu, Atos 2, o Espírito vem, a igreja é inaugurada com fogo. A igreja é inaugurada com fogo. E do Pentecostes para cá, desde a primeira vida de Jesus até o seu segundo advento, haverá uma mistura dentro da igreja. Mateus capítulo 13: haverá o trigo e haverá o joio. E disseram para Jesus: o Senhor quer que, para o Senhor daquela plantação, o Senhor quer que a gente arranque o joio? E o Senhor da seara disse: não arranque o joio, para que também não arranque o trigo junto. Deixe os dois crescerem juntos no dia da colheita, então será feita a separação. Vai ajuntar o trigo, leva para o celeiro, e vai ajuntar o joio e joga no fogo que queima de forma inextinguível. Haverá um dia em que Deus fará a separação daqueles que são verdadeiros, daqueles que não são verdadeiros. Por isso que você vê uma mistura de pessoas que são crentes, outras não são crentes, mas a palavra está sendo pregada. E Paulo fala para Timóteo: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, porque a palavra é a verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura, a verdade liberta o pecador. Aleluia. Mas haverá um dia em que ele falar esta separação entre aqueles que são e que não são. Ele levará para o celeiro aqueles que são verdadeiros. Ele levará para o celeiro o trigo, aleluia, porque ele ama a igreja. Ele ama a igreja, aleluia. Ele ama a igreja, aleluia. Ele deu a sua vida por ela, aleluia. Pode entrar pessoas inconversas, pessoas que não querem a conversão no nosso meio. Pode entrar. Entrou em Jerusalém, havia lá Ananias e Safira, no meio do Pentecostes, pregação, 3.000 almas, 5 almas. Ananias e Safira não tinham experiência da conversão, mas Ananias e Safira, aleluia, aquela operação, aquela plataforma de Satanás no coração daqueles crentes não pode apagar o fogo que começou em Atos capítulo de número 2. O fogo continuou, aleluia, o fogo continuou. Você chega em Atos capítulo 7. Atos capítulo 8, você vê. Samaria, um fogo, conversões, alegria. Se levanta o mágico Simão, querendo comprar o poder do Espírito Santo. E Pedro fala: seja para ti o teu dinheiro e a tua perdição. Vejo que estás em fel de amargura.
Dentro da igreja havia pessoas não convertidas, mas o Espírito Santo estava operando naquela igreja, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele veio na pessoa do Espírito Santo para ficar. Aleluia. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos é o mesmo Espírito que vai transformar esse corpo cansado, que às vezes adoece. É o mesmo Espírito, é o Espírito eterno que vai transformar o seu corpo abatido e cansado para ser semelhante ao corpo de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja, ela sempre continua avançando. Os judaizantes infiltraram na igreja para tentar apagar o fogo, para tentar fazer com que a obra de Deus parasse na terra. A salvação é pela guarda da lei e não pela fé em Jesus. Tem que circuncidar, tem que guardar a fé. E começou a espalhar. O Espírito Santo se manifestou, porque Deus declarou, irmãos, Deus declarou que as portas do inferno, Satanás e todo mundo que existe, todo mal que existe no mundo, se levantaria contra a igreja, mas jamais poderia destruí-la. A igreja venceu, a igreja continuará vencendo, e nós temos uma viva esperança dentro do nosso coração. Oh, aleluia. É a esperança do arrebatamento da igreja. Nós temos essa esperança. A igreja, os remanescentes, eles estão dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Todo o sofrimento do mundo, a iniquidade se multiplica, o amor se esfria, tanta maldade, terremotos, catástrofe. O remanescente que está dentro da igreja, servindo a Deus de coração, de verdade, de sinceridade, ele está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. À meia-noite se ouve um grito: aí vem o noivo, saída ao encontro. As virgens que tinham azeite e que tinham uma lamparina de reserva, porque o noivo podia tardar, elas se levantam e vão ao encontro do noivo e entram para as festas das bodas. As 5 virgens insensatas disseram: dai-nos do vosso azeite. Elas disseram: não, ide antes comprar o que vende, porque a unção de Deus é individual. Nessa noite há uma chuva derramando do Espírito neste lugar. Deus quer encher, Deus quer renovar, mas você precisa tirar a tampa do vaso. Às vezes a tampa é o pecado, é o orgulho, é a soberba. Às vezes estamos igual a igreja de Laodiceia. Temos dinheiro, roupa, sapato, mas não temos tido o levanta e anda que a igreja de Jerusalém tinha. A igreja de Laodiceia dizia: não temos falta de coisa alguma. E as 5 virgens insensatas, que não se prepararam, elas batem na porta.
Deixe-nos entrar. Deixe-nos entrar. E o Senhor dirá: eu não vos conheço. Mas nós nos assentávamos à sua mesa. Em seu nome expulsamos demônios. Em seu nome operamos maravilhas. Em seu nome profetizamos. E ele dirá naquele dia, quando haverá separação do trigo e do joio, ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas aqueles que se humilharam, que choraram, que gemeram, que estavam com o gemido do Espírito no seu interior, eles ouvirão: vinde benditos de meu Pai, posso ir. Nós temos uma viva esperança. Nós estamos esperando a bendita manifestação do Filho de Deus. Existe uma igreja morna que não crê mais no arrebatamento da igreja. Existe uma igreja morna que não mais se prepara para a vida de Jesus. Mas existe uma igreja, ela está sentada do seu lado. Esse irmão, essa irmã que está ali, que está lutando, que está gemendo. E Paulo diz que a natureza geme. Nós que temos o gemido do Espírito, estamos gemendo, aguardando a redenção do nosso corpo. Estamos gemendo para que o momento glorioso, a trombeta toque, a igreja suba no momento do abrir e fechar de olhos ao encontro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que você espera, eu sei que você aguarda este momento. E nesta noite, Jesus Cristo de Nazaré, Ele manda dizer pela Bíblia que as portas do inferno não poderão impedir a igreja de ser arrebatada da terra. Se você faz parte da igreja porque creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, o recebeu como seu único Senhor e suficiente Salvador, tu és mais do que vitorioso. Pode passar por luta, é porque o diabo te odeia, porque ele olha para nós e vê o corpo de Cristo cumprindo a missão de Jesus na terra. Eu vejo meus irmãos lá em Mata, pastor Elmer, lutando com todas as forças contra o câncer. Terminou terça-feira a rádio 30 sessões de terapia e lutando. Eu vejo meu amigo presídio Mário lutando também contra o câncer, lutando, fazendo quimioterapia. Eu vejo meus irmãos ali nos cultos de oração. Eu vejo meus irmãos na EBD. Eu vejo meus irmãos no culto de fim de semana. Eu vejo meus irmãos testemunhando. E quando eles abrem os lábios para falar uma coisa, o céu vem. Eu falo: Jesus é diferente. Quem passou pela escola do sofrimento, quando ele fala, o céu acompanha. Quando é remanescente, a prova está doendo, mas é remanescente, não se afasta do altar. O diabo não pode. Não tem saúde, mas está orando. Deus abençoa, Deus traz alma, Deus salva, liberta, cura. Jesus. E sabe o que acontece? Um culto como esse, Deus vem, Deus enche, Deus renova. Enquanto você estiver aqui remanescente, chore, porque bem-aventurados os que choram, mas chegará o dia em que o Senhor Jesus, o desejado de todas as nações do universo, Ele
nossos olhos toda lágrima. Acabou. Acabou. Missão cumprida. Chegamos em casa.